programa Google Earth, né? Para que ele serve? E até onde que a gente pode chegar na utilização dele fazendo algo cientificamente correto? Eu costumo falar que o Google Earth não é um software de geoprocessamento, ele é um software de marketing, que foi lançado há 15 anos atrás, e o objetivo dele principal era utilizar as geotecnologias para facilitar que os clientes conseguissem localizar coisas. Por exemplo, eu quero achar uma pizzaria. Então eu estou numa determinada cidade e onde que está a pizzaria mais próxima da minha casa? Eu quero achar uma rota de um ponto A para um ponto B. Eu quero ir da minha casa em uma escola. Qual que é o melhor caminho para fazer? Então ele foi criado com essa finalidade. Até hoje é utilizado oficialmente com essa finalidade. Só que tem muita gente utilizando o Google Earth para fins que não são os iniciais dele. E nós vamos discutir com detalhes essa questão. Então a primeira que eu já chamo a atenção com você é o seguinte: já que nós somos brasileiros aqui, a gente tem o costume de, infelizmente, ficar americanizando as coisas. Como é que é o nome desse programa, né? Porque ele deveria chamar Google Terra, mas não, é Google Earth. E Earth, né? Você tem que dobrar a língua e pôr no meio do dente aqui, ó, Earth. Então não se esqueça isso na hora de pronunciar o nome do programa. E aí, seguindo então, dentro desse software, como que ele funciona? Ele tem uma base de dados, que é um pano de fundo, é uma base de dados matriciais que é a maior do planeta. Nenhuma empresa de geoprocessamento conseguiu ter uma base de dados tão ampla como uma empresa de marketing. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. De onde vêm essas imagens? Por que tem lugar que eu consigo chegar e achar minha casa? Eu consigo ver até um carro estacionado na minha rua, às vezes até uma pessoa caminhando, e tem outro lugar que eu acho a minha cidade, mas na hora que eu amplio, que eu dou zoom, eu não consigo enxergar aquelas coisas lá. Então isso tem a ver com a qualidade da imagem orbital, né, da imagem de satélite que tem em cada lugar do globo. Basicamente, o que a Google faz? Ela nunca gerou uma imagem dessa, ela compra imagens de terceiros. Então existem as diversas empresas no globo que são donas de satélites ou diversas outras fontes de aquisição. Hoje a gente tem, né, os drones, enfim, o sensoriamento remoto. Existem várias formas de aquisição de imagens, mas o satélite é a mais conhecida. A Google vai e compra as imagens dessas empresas. E por ela ser uma cliente assídua, né, e demandar para o globo inteiro, ela consegue preços ótimos, então ela sempre adquire uma imagem daquela região. Só que toda imagem orbital tem a resolução espacial. O que é a resolução espacial? É o tamanhozinho do pixel, né, da unidade mínima que forma aquela imagem. Uma imagem pode ter um pixel de 90 metros, significa então que um quadradinho da minha imagem ele tem o quê? 90 metros de altura por 90 metros de largura. Uma imagem já muito mais detalhada pode ter, por exemplo, um pixel de 50 centímetros. Aí cada quadradinho da minha imagem vai ter um detalhamento de 50 centímetros de altura por 50 centímetros de largura. Imagina a diferença, então, que dá de uma imagem de 90 metros para uma imagem de 50 centímetros. Né? O grau de detalhamento é milhares de vezes, literalmente, melhor. Então, por isso que em alguns lugares do globo a gente não tem imagens tão detalhadas. São lugares onde que o quê? Que as empresas produtoras de imagens orbitais não têm uma base de dados tão rica ou não foi interessante para a Google adquirir imagens daquele lugar. Essa é uma primeira coisa que você tem que ter em mente. Segundo, alguns lugares existem imagens que têm uma aquisição esporádica. Por exemplo, você chega em Nova York e tem uma série de dados lá que em uma determinada quadra, por exemplo, você pode escolher e tem lá 50 imagens de datas diferentes. Por quê? Porque é um lugar cosmopolita que tem diversas demandas. Então, as empresas produzem muitas imagens daquele lugar. Agora, dependendo de um lugar lá no meio do deserto do Saara, que só tem areia, não tem nenhuma demanda específica, mal você vai ter uma imagem daquele lugar. Então, a gente tem que pensar que são as quantidades. Só que aí a gente chega num outro problema que os usuários do Google não conseguem interpretar bem, que é a data das imagens. Às vezes você tem uma imagem aqui em um lugar que é do ano de 2020, mas onde ela termina, começa outra imagem do ano de 2010. Então, entre as duas imagens aqui na fronteira, eu tenho uma defasagem de 10 anos. E aí, às vezes, as pessoas não percebem. Então, imagina a complicação que dá de você olhar. É a mesma coisa se você olhar uma foto sua no presente e uma foto sua 10 anos atrás. Você vai ver o tanto de ruga que aumentou ao longo do tempo, não é isso?
Então, quando a gente compara duas imagens, a gente tem que ter noção que uma comparação adequada só faz sentido se a minha imagem for da mesma data e também ela tiver a mesma resolução espacial, ou seja, o tamanho do pixel que eu falei anteriormente. Tomando esses cuidados, aí vem uma segunda questão. Beleza, eu já entendi que a imagem ela pode ser de data diferente, ela tem resoluções espaciais diferentes. Mas eu posso usar as imagens do Google para calcular áreas, desenhar rotas. Aí a questão depende de qual é o nível de precisão que você tem para a sua demanda. Se a sua precisão for altíssima, tem que ser algo certeiro, você nunca deve utilizar nada do Google. Por quê? Porque a maioria das imagens do Google não passa por um processo chamado ortorretificação. O que é a ortorretificação? É você eliminar as distorções da imagem. Como a Terra é uma superfície arredondada chamada geóide, nós temos um outro vídeo explicando sobre isso, quando você tira algo, uma imagem de uma superfície esférica e depois coloca numa superfície plana, que é o que? A tela do seu computador ou uma folha que você imprimiu, isso implica em distorções. O processo de ortorretificação, ele lida com essas distorções para que a imagem fique apta a ser mensurada. Só uma imagem ortorretificada é que me permite fazer um cálculo de área. Então vamos lá, se o Google não tem essas imagens ortorretificadas, lembrando, porque esse não era o propósito original dele, então você nunca vai poder medir a área de uma fazenda, de um quarteirão, de uma construção com precisão utilizando o Google. Tenha isso em mente. E tem gente fazendo lambança por aí, utilizando essas coisas, não sabendo da fonte de dados. Segunda questão. Mas eu quero simplesmente, eu fiz uma trilha em um parque e quero mostrar o caminho para um colega poder repetir essa trilha. Ou fazer um roteiro de um ponto A para o ponto B. Aí você pode utilizá-lo perfeitamente. Mas então tenham sempre em mente que para utilizar imagens do Google Earth e fazer cálculos em cima, o aplicativo até permite que você desenhe áreas, que calcule você pode desenhar rotas e ver qual que é a distância em metros ou quilômetros de um ponto no outro. Ou qual que é a área de um determinado quarteirão, qual que é a altitude de um determinado elemento. Só que isso tudo é aproximado, nunca deve ser utilizado para finalidade específica. Se você tiver que extrair uma imagem do Google, você tem que fazer um tratamento especial depois de georreferenciá-la novamente, ortorretificá-la, para só depois poder extrair algo com uma precisão maior daquele lugar. Deu para entender? Então, sim, assim, tenham sempre cautela ao utilizar as imagens do Google e saiba até onde que você pode ir. E nunca ultrapasse aquele limite, porque senão você vai poder fazer o quê? Gerar um produto irreal. Aí você vai estar mentindo com os dados.